Olá, tudo bem? Nós estamos iniciando mais um podcast, Diálogos, do Centro Universitário Farias Brito. E hoje, para entrevistar o secretário de Habitação de Fortaleza, Jonas Desidoro, que está fazendo um belo trabalho já há praticamente 10 meses de governo, no governo do prefeito Evandro Leitão, mas nós vamos conversar aqui sobre habitação no Brasil, no Ceará e, sobretudo, aqui em Fortaleza. Jonas, é um prazer muito grande ter você aqui no nosso podcast Diálogos do Farias Brito. Não, eu que estou me sentindo extremamente feliz, honrado de estar aqui e uma honra partilhar da sua amizade, eu que... Companheiro há muitas décadas. Companheiro fã, né, acompanhando aí. Enfim, é uma alegria imensa estar aqui, prazer grande, vamos conversar bastante. Beleza, Jonas, eu creio que a habitação talvez seja um dos grandes problemas do país, não é? Nós temos ainda uma desigualdade de renda social enorme no Brasil, no Ceará não é diferente. É verdade que no Ceará até as desigualdades têm diminuído nos últimos anos, mas infelizmente os dados agora do IBGE de 2024 revelam que em Fortaleza, por exemplo, a desigualdade aumentou. E eu me lembro que na campanha o prefeito Evandro Leitão colocou como uma das prioridades a diminuição das desigualdades. E a questão habitacional, ela é dramática, não é? São milhares de famílias que não têm onde morar, são famílias que coabitam, às vezes 2, 3, 4 famílias na mesma casa. Enfim, há problema de regularização fundiária, o papel da casa, não é? Então, eu queria primeiro que você pudesse colocar em nível nacional, né? Você que tem convivido com secretários de habitação de outros municípios, de outros estados, com o Ministério das Cidades, você tem que ir a Brasília, tem compreendido essa situação nacional. Qual é a situação hoje do Brasil em termos de política habitacional? Pois é, assim, a gente teve a política habitacional ali no primeiro governo Lula. Nós estamos falando de 2003 a 2006, né? Mas na verdade o Lula estruturou Minha Casa Minha Vida, ele lança em 2005, já ali na segunda metade do primeiro governo. Okay. E aí a política habitacional ela ficou muito baseada no Minha Casa Minha Vida, que foi uma grande revolução. Sim. Aliás, diga-se de passagem, uma grande revolução. E aí vem o Lula, depois no governo Dilma, se fortaleceu bastante, então muita produção de unidade habitacional, a habitação efervescendo no Brasil, e aí vem o golpe da Dilma. Nós estamos falando aí, o primeiro governo Dilma, 2011 a 2014. Isso. Ela reeleita e em 2016 existe o impeachment, né? O golpe da Dilma, o Michel Temer assume e aí a habitação é colocada como algo secundário. Tá. E aí as cidades tendo no Minha Casa Minha Vida a principal fonte de financiamento, então todo mundo teve muita dificuldade com a habitação. Certo. E aí entra o Bolsonaro. E o Bolsonaro, ele não só relegou a um segundo plano. Só para vocês terem ideia, ele acabou o Ministério das Cidades. E aí tem um dado muito interessante, professor Arthur Bruno, é que em 2022, no último ano do governo Bolsonaro, o orçamento do Minha Casa Minha Vida para o Brasil todo era de 480 milhões de reais. Só? Só, para o Brasil todo. Hoje, o orçamento do Minha Casa Minha Vida em 2025 é 14 bilhões. E só Fortaleza, nas unidades que nós estamos em andamento, é 560 milhões. Mais do que para o Brasil todo do governo Bolsonaro. No governo Bolsonaro. Então, olha a loucura. Aí o Lula teve que reconstruir a política habitacional. Então, de fato, Fortaleza viveu aí nos últimos 7 anos, né, um vácuo, houve aí um déficit da política habitacional, foi mesmo muito colocada em segundo plano. Tá. E agora com o Lula, que volta o Minha Casa Minha Vida, a força disso, e aqui em especial em Fortaleza com o Evandro Leitão, colocar de novo essa pauta como prioridade, a gente consegue avanços assim. Perfeito. Que antes eram inimagináveis. Explica aqui para o nosso internauta
que está acompanhando aqui o nosso programa, explica aí o Minha Casa Minha Vida, porque tem o tipo 1, o tipo 2, explica aí como é que são esses programas, que são diferenciados, inclusive com facilidades, com juros maiores, juros menores, para que a gente possa ter uma ideia do que é mesmo um programa hoje. O Minha Casa Minha Vida é um programa fantástico, é uma ideia fantástica do Lula. O Lula é esse ser incrível, né? O Lula foi ter a primeira casa dele... Ele já tinha passado por 2 empregos, eu acho que ele já estava com 28 anos, financiou em 35 anos. Tá. E era aquela Pela coisa... Coab, será? Aquela coisa quase impossível de pagar. Então ele cria um programa subsidiado com recurso público, beneficiando aqueles que mais precisam. Então nós temos ali no faixa 1... O que é o faixa 1? O faixa 1 são famílias que têm uma renda de até R$ 2.840. Essas famílias, elas recebem a casa do Minha Casa Minha Vida e não precisam pagar nada. Ela recebe a casa de graça. É uma casa ali, é um apartamento ou uma casa que custa em média R$ 170 mil e a família ela recebe essa casa 100% subsidiada. 100% é gratuita essa casa. Aí no faixa 2, que é 2.841 até 4.200, ela tem um subsídio de até 55 mil. Então, o governo federal... Então, vamos lá. Aquela pessoa, aquela família, comprou uma casa de 150 mil. Então, o governo ele dá 55 mil. No caso do Ceará, tem uma coisa bacana, tivemos a sorte, o governador Elmano criou o Entrada Moradia. Porque qual era a grande dificuldade dessas famílias, principalmente do faixa 2? Não tinha o valor da entrada. Ela até pode pagar a parcela. A parcela vai ficar ali R$ 500, R$ 600 por mês. É o valor que ela paga do aluguel. Mas ela não tem o dinheiro para dar a entrada. Perfeito. E a entrada ela é 10%. Não tem poupança, ela não tem economia, né? E aí o governador Elmano disse, não, pois a entrada eu dou. Perfeito. E ele paga direto a entrada para as construtoras e possibilita aí que milhares de pessoas tenham acesso a... Então vamos lá, o governo federal dá 55 mil que se somam aos 20 mil que o governador Elmano, então vai 75 mil. E aí ele paga... Aí é a entrada já. Já é a entrada total, ele paga uma parcela em cima dos 75 mil, isso numa casa de 150 mil. E aí a parcela vai ficar 500, 600 reais, que é o que ele paga de aluguel. Então ele pelo menos está pagando em algo dele. Aí você tem o faixa 3... que é 4.200 e pouco até 8.400, que o governo também dá uma ajuda, o governo federal, de 30 mil reais. E aí você tem depois o faixa 4. Foi lançado agora o faixa 4, né? Isso, que vai até uma renda familiar, se eu não me engano, de até 12 mil reais. Que o governo ele não dá subsídio, mas dá uma taxa de juros diferenciada. É uma taxa muito pequena, que é a mesma taxa, ele não dá subsídio. Então, olha que coisa fantástica. O programa beneficia aqueles que menos têm. Então, aquelas famílias de baixa renda, elas recebem o apartamento de graça, não precisa pagar nada. A família que já tem uma condiçãozinha melhor, ela recebe um subsídio de 55. Aquela que já está no intermediário, 30 mil. E aquela que não tem, ela vai ter as facilidades do programa, mas sem receber subsídio. Perfeito. Fantástico. É, fantástico, realmente. Jonas, e em relação à Fortaleza, né? Como é que você encontrou a política habitacional, a Secretaria de Habitação, conhecida também como Habitafor? Como é que você encontrou a situação da Secretaria, os programas e quais são aí os passos? Qual é a sua programação da sua equipe para os 4 anos de gestão Evandro Leitão? Primeiro, assim, foi bem assustador o cenário que a gente encontrou. Fazer esse recorte, houve esse ato na política nacional de habitação. Fortaleza, obviamente, sentiu muito isso. Perfeito. Mas, quando a gente entrou, uma secretaria extremamente desestruturada e algo muito interessante que me assustou. Eu até conto. Ali no primeiro mês, eu tive uma reunião com a UES, o reitor, o professor Idelbrando. E eles têm uma parceria com a gente para fazer a regularização fundiária, o papel da casa. Perfeito. E ele me apresentou vários slides, e em um dos slides era a visão da população que ele estava indo da Habitafor. E era uma visão extremamente negativa. As pessoas não acreditavam mais na Habitafor, não tinha mais credibilidade. Então aquilo acendeu
na nossa equipe o desafio de levar de novo a Habitafor a ter credibilidade. As pessoas verem na Habitafor um farol de esperança, que de fato é. Sim. Porque a Habitafor, a Secretaria de Habitação, é ela que vai possibilitar o papel da casa, a unidade habitacional, a melhoria habitacional, que é o nosso programa de reforma de moradias, o aluguel social. Como é que a pessoa pode não acreditar nisso? Então, a gente foi nesse desafio, sabe, Arthur, de tentar de novo dar credibilidade à Habitafor, muitas reuniões nas comunidades, recebendo as lideranças, fazendo a reunião do Conselho Municipal de Habitação. Perceba que durante 6 anos o Conselho não se reuniu nenhuma vez presencial. 6 anos sem reunião do Conselho presencial. De 2019 a 2024. Sim. Não havia reunião presencial, era virtual uma vez ou outra quando dava quórum. Esse ano nós já fizemos 7 reuniões presenciais. Praticamente uma por mês, né? 7 reuniões presenciais, debatendo, dialogando, são reuniões abertas. Então, assim, isso na perspectiva de novo, dar credibilidade. Perfeito. Mas também algo que foi muito importante e é interessante a gente ressaltar aqui. A sensibilidade do nosso gestor maior, que é o prefeito Evandro. Quando ele coloca de novo a habitação como prioridade. Quando o Evandro diz que quer de novo a habitação no centro do debate público, porque a gente entende que levar a habitação é levar o mínimo de dignidade para as pessoas. Então, isso é uma verdadeira virada de chave e nos possibilita, porque você sabe, política pública é disputa de orçamento. Sim, perfeito. Então, na hora que você vira a chave e traz a habitação novo para o centro do debate, possibilita que a gente reorganize várias políticas. Então, nós estamos com perspectivas fantásticas. Por exemplo, a gente está com 3.000 unidades em construção. Não é conversa. 3.000 unidades que estão aí... Para quando? No decorrer do próximo ano. Tá. Entre março e outubro do próximo ano, a gente entrega 3.000. Devemos, até março, assinar mais 3.000. Então, o prefeito Evandro prometeu 5. Nós já na campanha era 5.000 casas, né, então, prometidas. Nós devemos entregar... 6 já estão garantidas. Mais de 6. 6.000, né? Mais de 6. Tá. Nós temos hoje 50.000 papéis da casa em andamento. Desses 50.000 é um número gigante. O que é esse papel da casa, O papel da casa é que eu até brinco nas comunidades para as pessoas entenderem. Numa família, quando nasce um bebê, qual é a primeira coisa que a gente faz? Além de ficar morto de feliz, né? Porque é uma criança, é registrar. Só que em Fortaleza as coisas foram acontecendo e muita gente construiu suas casas, fez puxadinho e não registrou. Não tem a matrícula, não tem a segurança jurídica do papel da casa, né? Da matrícula, da escritura. Então, é um processo que a gente faz de regularização fundiária, sobretudo os assentamentos precários que Fortaleza tem. Muito bem, Jonas, eu quero justamente tratar disso. Nós estamos gravando o nosso podcast hoje, no dia 20 de outubro, e hoje, 20 de outubro, o jornal O Povo fez um editorial reconhecendo e elogiando as ex, não é? E a regulamentação, leis complementares que foram feitas, definindo os parâmetros para a construção e regularização fundiária em ZEIs. Vamos lembrar que a ZEIs é a Zona Especial de Interesse Social. Ela foi criada pela Lei Orgânica, que é a Constituição Municipal, pelo Plano Diretor de 2009, né, que é o principal lei planejando a cidade para 10 anos, mas nunca tinha sido regulamentada. Então, foram criadas as zonas, mas não havia parâmetros, não havia regulamentos, não havia condições de as pessoas fazerem nada, porque não tinha a regulamentação. E se esperava há 5 anos, essas leis estavam tramitando na Câmara Municipal, leis complementares regulamentando as leis para que elas pudessem realmente acontecer. E agora, recentemente, e você foi um dos grandes responsáveis por essa articulação, o prefeito, junto com o presidente da Câmara, vereador Léo Couto, aprovam por unanimidade essas leis complementares. Significa dizer o seguinte: hoje, 45 ZEIs já existentes, 10 que são prioritárias, tiveram suas leis
regulamentadas, e agora elas vão ter o papel da casa, vão poder fazer sua reforma, vão regularizar a sua situação, as regras estão definidas, e isso foi uma grande conquista, não é? Inclusive, você mesmo colocou pela imprensa que são cerca de 220 mil pessoas que vão impactadas com essa regulamentação das leis. É isso mesmo? É isso. Não, e tem algo assim, porque parece um nome meio que estranho, né? O que é ZEIS, né? Zona Especial de Interesse Social. Mas aquele espaço ali é um espaço de muita luta. Sim. De determinadas pessoas, lideranças, que a vida inteira, quantas pessoas não já morreram? Isso. Que morriam e que tinham muito medo de perder ali seu espaço. Então, quando se cria as leis, é justamente para dizer, olha, aqui houve uma ocupação que no passado foi irregular, mas agora não, nós estamos aqui regularizando. Tá. Agora ninguém tira mais a família daí. Ninguém tira esse espaço de vocês, mas esse espaço precisa ser habitável. Esse espaço precisa de condições mínimas, precisa de ruas, precisa de saneamento básico, precisa de... Enfim, de uma série de... Até ter o papel da casa, até o papel da casa, que é a segurança de que aquele pedacinho ali, aquela casa é da pessoa e ninguém tira. Então, às vezes, ela é esse instrumento importantíssimo que diz, ó, essa ocupação aqui está regularizada, ninguém mais mexe, mas a gente precisa organizar. Por isso que vem os PIFs, que é o Plano Integrado de Regularização Fundiária, e que foi feito de uma forma extremamente participativa, com o apoio das instituições de ensino, perfeito. Dialogando, vendo a história daquela comunidade, vendo as aptidões das pessoas que moram lá, e aí esse pessoal faz o PIF, arranja o dinheiro e passa 4, 5 anos engavetado na Câmara. Então, olha a sensibilidade do Evandro, a sensibilidade do Léo, dos vereadores, da equipe da prefeitura toda que abraçou essa ideia. Perfeito. E você também foi fundamental. Estivemos juntos nisso, né? Com certeza. E é uma vitória fantástica. Fantástica. Porque a partir de agora você tem os parâmetros, é possível que a gente regularize. E só essas 10 leis impactam algo em torno de 220 mil pessoas. Exatamente. É muita gente. Tudo em Fortaleza é muito grande. Exatamente. E agora o plano diretor aumenta de 45 para 87 leis. Só de assentamentos precários, porque tem aqueles conjuntos que não estão regularizados, que são em torno de 50. E algo muito importante, que é chamado ZEIS 2. Nós estamos agora, você tem participado, sua equipe, da elaboração do plano diretor de forma participativa, a comunidade tem participado, e nós temos também a chamada ZEIS 3, que eu achei muito interessante, que são aqueles terrenos vazios, né, próximos a assentamentos precários. Então, às vezes você tem ali, naquele assentamento precário, uma casa que tem 2, 3 famílias. Você vai poder ampliar por esses terrenos vazios. De desabamento. Desabamento, às vezes num local inadequado, de risco climático. Então, você muitas vezes vai ter que criar ali um outro espaço, uma outra moradia, e justamente nesses terrenos vazios, que é chamado ZEIS 3. Então, na verdade, esse plano diretor que a gente observa, esse novo plano diretor, que brevemente será votado na Câmara Municipal, ele talvez seja, talvez não, eu tenho certeza, pela história de Fortaleza, o plano diretor mais social, mais voltado para a habitação, de interesse social. E veja bem, nós estamos falando aí, você colocou muito bem, habitação de interesse social para famílias que têm uma renda de até 3 salários mínimos. A gente está falando, Jonas, de mais de 70% do povo de Fortaleza. É a maioria. E ainda teve a grande novidade, que é a ZEIS 4, que é a ZEIS de reparação. Para que vocês entendam, tem a ZEIS 1, a ZEIS 2, a ZEIS 3, que são esses terrenos de vazio, e tem a ZEIS 4, que a gente está assumindo a responsabilidade, que antigamente eram feitos grandes conjuntos residenciais. Tem o exemplo de Cidade Jardim. Sim. Cidade Jardim é maior do que muita cidade no interior. Sim. E aí nós tivemos a coragem, muita coragem, de dizer, ó, nós vamos reparar determinados problemas que foram criados nesses residenciais. Criamos a ZEIS 4, são ZEIS de reparação, e nós vamos voltar lá e fazer política pública efetiva para essas pessoas. Ou seja, né, Jonas, às vezes é criado lá o bloco de apartamentos, mas não tem uma área de lazer, não tem área de esporte, não tem áreas verdes, não é? Às vezes o transporte público não chega lá. Então, por isso foi criada essa ZEIS 4, para fazer essas políticas complementares
que à época essas famílias não tiveram. Agora, veja bem, sobre exatamente isso, Jonas, você não acha que nas últimas décadas, isso vem desde a Coab, desde a época do regime militar, isso continuou inclusive dos governos democráticos, no próprio governo Lula, foram criados esses conjuntos habitacionais distantes. Não é? Então o trabalhador ele passa 1h30, 2 horas num transporte coletivo para chegar ao trabalho, termina o trabalho no final da tarde, passa mais 2 horas, vai chegar à noite em casa. Isso é desumano, né? Então você não acha que houve esse erro, de uma maneira geral, de criar esses conjuntos habitacionais na periferia, na fronteira da cidade, e muitas vezes sem infraestrutura, às vezes sem esgotamento sanitário naquela região? É preciso rever isso? Você não acha que... Não, com certeza tem que ser revisto e já está sendo. Por exemplo, nós estamos agora com 14 residenciais em andamento. Tá. O nosso maior residencial tem 278 unidades. Perfeito. Ou seja, são mais compactos, são menores, Perfeito. É mais fácil a gente fazer o trabalho social. Outra coisa, não existe hoje, não é aprovado nenhum residencial pela Caixa Econômica se próximo ao residencial, num raio de 1 quilômetro, tem que ter escola, Perfeito. tem que ter um equipamento de saúde, Perfeito. tem que ter transporte público. Excelente. Então, tudo isso, o programa ele vai melhorando. Claro. Né? Precisa avançar? Precisa. Tem muita coisa para a gente avançar. Mas essas questões já vão fazendo que a gente avance e vai tornando esses residenciais mais possíveis de ter esse controle, esse acompanhamento do poder público. Muito bem. Jonas, política habitacional não é apenas construir moradias, não é? É fazer reparações, melhorias e é também a regularização fundiária. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque recentemente a imprensa, não sou eu, mas a própria imprensa, noticiou que em gestões passadas deram aí um papel da casa que não era o papel da casa. Como é que é isso? Como é que alguém entrega para uma família dizendo, está aqui, a sua casa está regularizada, você agora vai ter o papel, a titularidade, o cartório, e sem ser? Como é que é isso? Como é que é essa história do papel da casa e como é que agora a coisa está funcionando? Pois é, assim, primeiro lamentar muito isso, né? Porque a gente tem que levar as coisas com muita seriedade, né? E não dá para brincar com as pessoas. E aí, no período eleitoral passado, entregaram uns títulos de legitimação fundiária que não tinha valor de papel da casa, não tinha valor nenhum, como se papel da casa fosse. Tá. Então, eu nem sabia disso. Quando eu vejo, eu estou lá na secretaria, as pessoas chegando, meu papel não tem valor. Quando eu fui olhar, não era matrícula. O papel da casa é uma matrícula, pessoal. É feita pelo cartório. Tá. Inclusive, essa família de baixa renda, ela não paga, é isenta. Então, o primeiro papel da casa das famílias de baixa renda não é pago. Perfeito. E aí as pessoas chegam com uma declaração, um título, sem valor nenhum, porque foi entregue no período eleitoral como se o papel da casa fosse. E aí agora o Evandro Leitão, nosso prefeito, nos chama e diz, onde foi entregue esse título, nós vamos priorizar para entregar o verdadeiro papel da casa. E é o que nós estamos fazendo. Já entregamos, inclusive, de uma comunidade, a Francisco Ivo. Lá a gente conseguiu regularizar mais 60 imóveis, só que as pessoas já não acreditavam mais, a gente só conseguiu entregar 29, porque só 29 entregaram os documentos para a gente fazer a matrícula. Aí agora eles estão nos procurando e a gente fazendo os outros. Mas a perspectiva nossa é muito boa. A Habitafor agora foi para o mesmo prédio, junto da SEUMA, que é a Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente, junto da CEINF, que é a Secretaria de Infraestrutura. Nós fizemos lá um centro administrativo para agilizar esses processos. Então, lhe digo hoje que os números, nós temos 50 mil papéis da casa em andamento. Desses 50 mil, 22 mil já estão em fase muito avançada na SEUMA. E aí a nossa perspectiva é de que nos próximos 6 meses a gente entregue aí algo em torno de mais 10 mil papéis da casa. Então é muita coisa. Perfeito. E é como a gente diz, entregando o verdadeiro papel da casa. Inclusive, semana passada entregamos com o governador o papel do pessoal dos mutirões da Coab, que era um convênio... Foi lá no Janguruçu, né? No Janguruçu. É emocionante, sempre é muito bacana esses momentos, mas não havia diálogo.
do governo do estado com a prefeitura. Esse processo ficou muito atrasado. Tinha família lá esperando esse papel da casa há 29 anos. 29 anos. E aí a gente retorna agora a relação, o convênio. Além disso, o prefeito mandou uma lei isentando ITBI e IPTU dessas pessoas da Coab, e isso vai possibilitar que a gente entregue mais 10 mil papéis da casa para esse público específico dos mutirões da Coab. Então é muita coisa. Tem as unidades, mas não é só isso. A gente tem o nosso programa, que o prefeito deve estar lançando aí, é o Morar Bem, que é um programa de melhorias habitacionais fantástico. Porque você já tem a sua moradia, mas precisa fazer um banheiro, precisa fazer uma reforma. E antes, o que é que se fazia? Se dava kit de banheiro. Era uma coisa muito específica. Agora não. O Evandro disse, não, nós não vamos entrar numa casa vendo que a casa tem problemas estruturais e não vamos resolver. Perfeito. Então é um programa que eu acredito até ser único no Brasil. Pois é, eu desconheço. Nós já fizemos, e até lhe convido a visitar. Ali tem uma comunidade chamada Marrocos, no Siqueira, ali no Grande Bom Jardim. Sim. Nós já fizemos mais de 80 reformas de casa. São reformas integrais. A gente entra na casa e todos os problemas estruturais a gente resolve. Tudo pago pelo governo? Tudo pago pela prefeitura. Tudo com acompanhamento de arquiteto, de engenheiro. Beleza. Obviamente que é um público bem carente. Claro, e tem um caso que eu gosto de citar, porque foi o primeiro, e o primeiro a gente nunca esquece. No período chuvoso, a gente foi visitar lá essa comunidade e conhecemos a dona Vânia, uma senhora, mãe solo, 3 filhos. A casa dela, era impossível uma pessoa habitar aquela casa. Possível, não tinha banheiro, e aí fizeram a rua ficou mais alta que a casa. Então, quando chovia, enchia de lama, de dejetos, era uma coisa assim assustadora. Nós fizemos a reforma dela em 3 semanas. 3 semanas. Quando a gente foi entregar lá a reforma, ela muito emocionada, aí ela disse, sabe a coisa que eu estou mais feliz? É porque eu tenho uma filha de 13 anos e ela não morava mais comigo porque tinha vergonha de morar aqui. E ela, vendo a reforma, vai voltar a morar comigo. Que beleza, então, isso hein? é transformar a vida. E a dona Vânia tinha cavado com as próprias mãos um caminho para a água sair de dentro da casa. Então, isso em Fortaleza. Ao nível de desigualdade, que a gente tem bairros aqui super caros, super valiosos, e temos aqui do nosso lado gente vivendo, não é nem vivendo, porque isso não é viver, sobrevivendo nessas condições. Então o Evandro vai lançar esse programa, Morar Bem. A gente está lá na comunidade Marrocos, tem recurso para a gente fazer no Moura Brasil e Serviluz, já garantido, e nós estamos construindo aí, buscando recursos para a gente fazer em toda a Fortaleza. Então, também é um programa para a gente reduzir o déficit habitacional. Muito bem. Este é Jonas Desidoro, secretário de Habitação da Prefeitura de Fortaleza. Está com menos de 10 meses aí de gestão, mas já está marcando sua presença, né? Está marcando aí a sua gestão, e tenho certeza que nesses 4 anos, né, vai melhorar muito a política habitacional da nossa cidade. Jonas, prazer enorme ter você aqui. Eu espero que depois você volte já daqui a algum tempo para dizer exatamente o que é que já foi feito, disso que você está colocando que irá fazer junto com o prefeito Evandro Leitão, e parabenizar também pela sua participação, da sua equipe, na elaboração do atual plano diretor participativo e sustentável de Fortaleza. Prazer enorme tê-lo aqui. Eu que agradeço, né? Que sempre é muito bom estar com você, a gente aprende muito e assim, a gente está muito focado, muito trabalho, tem muitas coisas. O plano diretor que está sendo revisado agora vai desburocratizar vários processos. Por exemplo, era um sonho nosso o retrofit. Sim. Agora ele vai ser muito viável, né? Muito possível. Isso. Então, fantástico. Às vezes as pessoas acham que o plano diretor está muito distante delas. Não, é ele que vai viabilizar uma série de benefícios. E espero mesmo vir logo para a gente comemorar mais e mais conquistas. Perfeito. Obrigado. Dessa forma, a gente está concluindo aqui o nosso podcast Diálogos do Centro Universitário Farias Brito. E na próxima semana nós voltaremos com um assunto importante para o Ceará e para o Brasil. Boa semana para vocês.